viver uma vida saudável, porque você é a igreja e você é saudável. Posso ouvir amém? Amém. Diga, eu sou a igreja saudável. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você é esta igreja saudável. Ok? E depois eu falei de igrejas maduras, porque como que vem o amadurecimento? Vem em cada situação que você enfrenta. Eu dizia hoje para um casal que nós atendíamos, que vai casar amanhã, o Ed e a Eli, e eu dizia para eles o seguinte, que você vai vivendo essas experiências e vai amadurecendo. Nós somos eternos aprendizes. Então nós não podemos sair dessa escola quando nós acharmos que nós já sabemos, então não sabemos. Às vezes você pega uma criança, por exemplo, como Samuel, não é que não é criança, já é um adolescente e tem que se comportar como tal, né, Samuel? Já pegou eu pelo pé, né, pastor? Mas ele é uma gracinha. O Samuel é uma beleza. Samuel vai ser um grande profeta de Deus. Amém. Aleluia. Igreja com senso de propósito. O que é uma igreja com senso de propósito? É uma igreja que tem consciência de missão. É uma igreja que sabe que ela é sal da terra e luz do mundo. Porque não é o ambiente que faz você. Você tem que mudar o ambiente. Você tem que salgar o ambiente. Você tem que ser a diferença no ambiente onde você está. Por exemplo, eu estou numa festa onde todos estão bebendo. Eu também vou beber. Não, eu vou beber água. Eu vou beber um suco. Por exemplo, alguém chegou para mim e falou, pastor, eu queria muito que o senhor tomasse uma cervejinha. Falei, cara, mas eu queria tanto que você tomasse essa água que eu estou tomando. Eu vou te dizer, essa água é saudável demais, cara. Ele começou a dar risada. Ele disse, eu tenho certeza que essa água é muito mais saudável do que o que você está bebendo. Ele começou a dar risada. Então você pode viver num ambiente que não é aquele que você vive normalmente, que é a igreja ou entre os irmãos, e você ser a diferença lá. Porque o sal, ele não vai salgar dentro do saleiro. Ele vai salgar quando você tira do saleiro e coloca na comida. Não é? A luz não vai brilhar onde tem luz. Ela vai brilhar onde tem trevas. Você está comigo? Então, nós vamos acompanhar esse raciocínio dessa questão da igreja madura, da igreja saudável e da igreja com propósito. E eu vou mostrar para vocês que Deus se move por princípios. Diga comigo, Deus se move por princípios. Deus se move por necessidade? Não, porque a necessidade, ela é suprida, porque a Bíblia diz que Ele suprirá em glória cada uma das necessidades. Ele vai suprir em glória as nossas necessidades, exatamente por causa da obediência ao princípio. Vocês estão conseguindo entender? O que é um princípio, pastor? Um princípio é uma base, é um fundamento. Tá? Então, essa construção está erguida aqui porque tem uma base, tem uma estrutura. É assim que Deus trabalha conosco, queridos, na vida espiritual. Por exemplo, aí você fala, aquele livro é bom demais. Claro que eu leio bons livros, mas não tem livro melhor para você ler do que a Bíblia. Por exemplo, se o Isaac, que tem 13, 14 anos, começar a ler a Bíblia e decidir ler a Bíblia toda em um ano, você já pensou quantas 1000 páginas ele vai ler? E a Bíblia tem as letrinhas muito pequenininhas, não é? Pois eu li a Bíblia toda e eu tinha 16 anos, depois nunca mais parei de ler a Bíblia. Aí você pensar, você vai lá, fica 4 anos no seminário, você lê a Bíblia, só lê a Bíblia. Não, eu estudava 13 matérias no seminário e mais 8 matérias na escola fora. Então, se você não tiver disciplina, você não lê a Bíblia. Porque os diretores do seminário não mandam você ler a Bíblia. Vai lá fazer um seminário, não é isso, Miranda? Você ficou lá no seminário, lá em uma parte interna, né? Porque você ficava 5 dias lá. Eles não mandam ler a Bíblia. Eles não falam para você, vai lá e lê toda a Bíblia em 2 anos, ou em 1 ano, lê a Bíblia 2 vezes. Não, é você quem tem que decidir. Então, princípios você estabelece. Então, quem é que estabelece os princípios? Eu mesmo. Então, eu quero mostrar para vocês alguns valores de liderança.
Nesses dias, tem se falado muito sobre esse assunto que envolve a liderança. O Salmo 23, ele apresenta para nós 5 conceitos de liderança. Eu vou mostrar esses 5 conceitos para você aqui. Como você não está anotando, o Edson está gravando aqui. Depois é só você passar o número seu, ele encaminha para você, você pode revelar, tá? É ótimo quando você pode anotar. Eu estou aprendendo a fazer isso, uma negação para anotar. Agora com o meu aparelhinho aqui eu anoto mais tranquilo. Então vamos lá. Qual é o primeiro conceito de liderança no salmo que a Júlia leu para nós aqui? Encorajar. Diga comigo, encorajar. Então liderar, amado, liderar é encorajar. Eu não posso ser líder se eu não tiver disposto a encorajar as pessoas. Por exemplo, eu preciso encorajar a minha esposa, porque ela é minha esposa. Não só por isso, porque ela é líder. Eu preciso encorajar a minha pastorzinha aqui. Não é? Quantas vezes, Geisa, nessa caminhada que nós precisamos, nós fomos encorajados, né? Porque quando você encoraja, né, pastor Elmo, você está sendo encorajado também. Eu já tive experiência na minha vida, nós estávamos recém-casados, nós tivemos uma experiência interessante em questão de família. Nós tínhamos um presbítero na igreja, logo que eu cheguei, eu era um jovem com 22 anos, 22 anos eu casei, não completei 23 anos, nós já estávamos casados, e esse presbítero deveria ter uns 40 anos, ele chegou para mim, abriu o coração e falou da situação familiar, e nós interferimos, e nós passamos toda uma tarde ministrando com eles, o Dário e a sua esposa. E nós pudemos ver esse lar sendo restaurado, reconstruído, por 2 jovens pastores. Porque nós estávamos ali com o propósito de quê? De encorajar. Você precisa ser um encorajador. Coloque na sua mente o seguinte: como líder, eu não posso desencorajar as pessoas. Eu tenho que sempre ter uma palavra de encorajamento. Silmara, você viveu uma experiência linda esses dias, né? O pastor estava falando para mim, eu até vi o áudio que você mandou lá. Quer dizer, você não fez aquilo lá porque você estava andando nas nuvens com Deus e vendo 1000 maravilhas. Você tem que enfrentar seus dias a dias, suas lutas. Você foi o canal de Deus para motivar no momento, porque você teve o sentimento, a certeza de que você como líder devia motivar as pessoas a sair daquele momento. Então, a primeira lição que a gente tem no Salmo 23 é a lição de encorajar. O que diz o primeiro versículo? Que todos nós sabemos de cor. O Senhor é meu pastor. Mas pensa nisso. Não só diz isso. O Senhor é o meu, Ele é o meu pastor. Ele não será o meu pastor, ou um dia Ele foi o meu pastor. No presente, Ele é o quê? O pastor. O que Davi estava vivendo, se você ler a história, Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi estava vivendo momentos em que ele não estava com o reino na mão, ele era o rei, mas não estava reinando. Davi estava sendo perseguido pelos inimigos. E Davi falou para quem estava com ele: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você, meu querido filho que está aqui hoje, você é um encorajador. Não importa se você está andando pelo vale da sombra da morte. Não importa se as coisas não estão funcionando como você gostaria que funcionasse. Ele continuará sendo o seu pastor. Amém. Amém? Ele é o meu pastor. Ele me encoraja. Então eu preciso encorajar os outros. Então a primeira lição que a gente tem nesse conceito de liderança, baseada no Salmo 23, que é um salmo escrito por um grande líder, é essa lição de encorajar. O Senhor é o meu pastor. Só podemos encorajar pessoas que nos reconhecem líderes sobre elas. Liderar com imposição só traz sofrimento. As crises existem. Na maioria das vezes existem porque falta de aceitação
Quando há imposição, as pessoas fazem por medo, por ganância, e não por amor. Semana passada eu estava conversando com alguém, e essa pessoa estava dizendo de uma situação, de algumas coisas que ela tinha ouvido e tal, e tal. E eu falei, eu gostaria que você lesse Hebreus 13. E aí, você já leu Hebreus 13? Lá diz que você deve estar em parceria com quem lidera você por amor. Não fazer criticando, murmurando, reclamando, porque você vai trazer peso sobre a liderança de quem está liderando você. Você não pode liderar alguém que não te ouve. Não tem como, ele não vai te ouvir. Ele vai ter dificuldade, vai ser uma liderança pesada. Eu disse há alguns dias para uma pessoa, se você não reconhecer a liderança que Deus me deu sobre a tua vida, porque é isso que o diabo não quer que você reconheça, você vai parar de me ouvir como seu líder. Se o inimigo conseguir colocar na sua cabeça que o seu líder de célula, que o seu discipulador não é uma pessoa tão boa para te liderar, ele vai deixar de ser instrumento de Deus para te curar. Porque você não vai conseguir ver mais ele na dimensão que você precisa ver. E uma das coisas, amados, que mais entristece o líder é a ingratidão e a desonra. Não é, minha? Quando você investe na vida de uma pessoa e ela começa a ver seus defeitos. Mas eu queria te dar um alerta, você filho, líder que está aqui. Não pare diante dessas situações. Porque se você parar, eis que eu te digo que a fila é longa. E você vai botar lá para o começo da fila. Então é melhor não parar. Ele não falou que você tem que vencer todas as batalhas, mas ele disse que você tem que permanecer. Então, você decide permanecer, porque você tem uma visão de que você é um líder encorajador. Fale para a pessoa que está do seu lado, você é um encorajador. Oh Jesus, que maravilha. Eu vou colocar o segundo ponto aqui, tem muita coisa, mas não dá para falar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É difícil encorajar pessoas desobedientes. Deitar é confiar. Davi expressa a liderança que Deus tinha com ele. É difícil encorajar uma pessoa que não confia em seu líder. Essas pessoas que estão comigo repousam em meus conselhos. Então, queridos, quando você dá um conselho para uma pessoa, ela repousa no conselho que você dá. Já aconteceu isso com você? De você procurar seu líder e você pedir um conselho e ele te dá o conselho e parece que você sai da sala leve? Não acontece? Vou contar uma experiência para vocês aqui. Tem muitas pessoas novas aqui, mas é bom ouvir isso, porque às vezes vocês olham para o pastor e pensam que ele está acima de tudo. Nós temos emoções como vocês têm. A gente sente dor como vocês sentem. Se furar aqui, dói como dói em você. Uma perda para mim dói como uma perda para você. A gente tem alma. Então as dores a gente sente. Agora, depois do casamento da minha filha, acho que o segundo domingo depois que eu preguei na igreja e fui para casa, e era 1h30, 1h e eu não conseguia me concentrar no sono. Aí veio um sentimento assim que parecia de insatisfação. A Leila tem a bênção de deitar e dormir, e às vezes ela dorme até sentada, né, minha querida? Você é um anjo de Deus. Tem um sono lindo, abençoadíssimo, né, meu amor? Pega uma aguinha lá, meu amor, para você. Tem aí. Então, ela estava dormindo tranquilamente, serenamente. Aí eu comecei a chorar. Se eu perguntasse para você qual era o motivo daquele choro, era de alguma coisa que eu não sabia responder. E o único lugar onde você pode encontrar consolo nessa hora é no lugar secreto, é na presença. Vai para o seu lugar secreto na tua casa, no teu quartinho, coloca um somzinho lá e vai falar com o papai. E eu entrei na minha sala, presta atenção, que serve até para vocês que são pequenininhos, estão crescendo. Eu entrei
E eu falei assim para Deus, no meu escritório, na minha sala de oração, falei, Deus, eu preciso de um pastor. Você sabe aquele dia que você está precisando de ser cuidado e pastoreado? Já sentiu isso? Eu preciso falar com o pastor. Ou você liga, né, Cristiano? Ou você dá um jeito de encontrar, ou encontra em algum lugar. Por favor, eu preciso falar com o Senhor. Eu estava 1h da manhã assim. E eu falei, se eu acordar a Leila, ela vai me ouvir. Mas eu falei, eu preciso de um pastor agora. Eu entrei dentro da minha sala. Quando eu abri a Bíblia, eu falei, Deus, eu quero uma palavra que o Senhor se revele a mim como o meu. Não é essa palavra do meu pastor, mas eu encontrei um texto em Isaías, eu não vou me lembrar o texto agora, mas eu tenho ele marcado, que está escrito assim, como pastor que carrega os cordeirinhos no seu colo e os apacenta, assim eu serei contigo. Aí eu desabei, eu chorei. Eu peguei o telefone e gravei 3 ou 4 áudios para o meu pastor. Era 1h30 da manhã. E falei, eu sei que o senhor não vai ouvir esses áudios hoje. O senhor vai ouvir amanhã. Mas esta é a palavra. Hoje eu preciso de um colo. Hoje eu preciso de um pai, eu preciso de um pastor. Aí no outro dia ele ouviu a mensagem, às 9h da manhã, ele respondeu. Ele mandou uma palavra de conforto. Ele falou, vou olhar o texto que Deus falou com você, depois vamos marcar um discipulado, você vem para cá, fica um dia comigo, tal. Então tudo isso é para você entender que você precisa consolar os outros. E há um texto que eu não citei aí, está ali, mas eu não citei, a Elma está anotando, você pode anotar, Elma. É 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. 1 Coríntios capítulo 1, perdão. Parece-me que versículo 4 e 5. Ele diz assim, que nós vamos consolar os outros com a mesma consolação, Cida, com a qual nós somos consolados. Como que eu vou consolar os outros? Com a consolação que ele me consolou. Então, qual é o segundo conceito de liderança que eu falei com vocês? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão cansadinhos, né? Eu estou vendo isso. Um abre a boca, o outro quase dorme, mas a gente vai chegar lá. Eu tenho que falar. Ele me faz... Aí, o outro, é qual o jeito do outro abrir a boca? Vocês viram? É isso. Eu vou jogar você de cabeça para baixo daquela piscina. Então, fala comigo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Tá. Aí vamos para o segundo, Leda. Fica quietinho aí, tá? Senão eu jogo o microfone em você. O terceiro conceito de liderança. Fale comigo. Descansar. Descansar. Fala mais forte. Descansar. Descansar. Agora dá um cutucão no seu irmão. Diga, descansa, meu irmão. Descansa, meu irmão. Guia-me para o lugar de descanso. Esse é um outro conceito de liderança. Leve as pessoas a descansar em Deus. Elas não podem descansar em você. Você não é muleta de ninguém. Você não é fonte de descanso de ninguém. Você é um instrumento que Deus vai usar para levar você, para levar a pessoa até o descanso verdadeiro. Quem é o descanso? Jesus. Ele diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, Mirelle, eu acho que a gente comete alguns erros no discipulado. Nesse exemplo de paternidade. A gente às vezes quer ser a muleta. Nós não podemos ser muleta para as pessoas, não. E às vezes nós pensamos que a gente é salvador da pátria, que não, nós temos que levar as pessoas para Jesus. Elas têm que aprender a orar, elas têm que aprender a buscar Deus, não é isso, Leda? Não é isso que a sua pastora te ensina? Sim. Vê lá, pois ela vai contar do quarto secreto dela lá, que Deus está falando com ela e fazendo com ela lá no quarto secreto. Que a mãe dela, que discipuladora, ensinou, foi lá, ajudou a fazer o quartinho, não foi, Leda? Ah, não foi não? Não, explicou. Ah, você explicou como é que faz, tá bom.
dia que o senhor pregou sobre o quartinho secreto, lacrou. Ah, é um lugar secreto que eu falei na terça-feira, né? Você é uma bênção, Helena. Então, queridos, vamos recapitular aqui para a gente não esquecer. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, qual foi? Pastor Ela está anotando ali, encorajar. Fale comigo, encorajar. Agora eu quero que você pense, você tem encorajado as pessoas ou às vezes diminuído as pessoas? Que tipo de líder você é? Cria jeito? Segundo, qual foi o segundo ponto? Ele me faz o quê? Repousar em pastos verdejantes. Repouso. E o terceiro qual é? Descansar. Agora com aquele jeitinho amoroso, dá um cutucãozinho no teu irmão e diga: você está descansando no Senhor, irmão? Não, eu queria uma cama agora para deitar e descansar. Não estou falando de descansar. Não, ela está dando umas cochiladinhas. Pode cochilar, pastor. Nós te perdoamos. Você passou dos 60 já. Falar nisso, meu completo 60, né? Dia 2 de junho do ano que vem, eu já posso tirar minha carteirinha. Então vamos lá. Eu falei o terceiro, né? Descansar. Então, o quarto, bondade. Há sobre mim uma graça, um favor de Deus. Levanta a mão e diga assim: o favor de Deus está sobre mim. Mais forte, o favor de Deus está sobre mim. O que é favor de Deus? Graça de Deus. Então a graça de Deus está sobre mim. Então eu tenho a bondade de Deus, e por causa da bondade de Deus eu amo as pessoas, por causa da bondade de Deus eu cuido das pessoas, por causa da bondade eu não maltrato as pessoas, por causa da bondade eu sou doce, eu sou amável com as pessoas, por causa da bondade de Deus na vida da Julinha, ela ama os seus discípulos, por causa da bondade de Deus na vida do Edson, ele ama os seus discípulos. Nós não amamos as pessoas porque nós somos bons. Nós não temos nada de bom. O que tem de bom em nós é a graça dele. E por causa da graça dele a gente consegue abraçar as pessoas, amar. Ser mais, como eu disse terça-feira, ser mais sorridente, ser mais alegre, ser mais comunicativo, sabe? Ser mais receptivo com as pessoas. Bom dia, boa tarde, como vai você? Com licença, posso passar? Nós aprendemos isso no seminário, né? Na conferência. E eu voltei de lá assim, bem animado, com uma expectativa muito boa, de começar a fazer isso de uma forma mais completa. Então, oi, boa tarde, cumprimento. E aí segunda-feira, logo de manhã, eu falei: eu vou praticar esse negócio que vai funcionar. E eu saí para fazer minha caminhada. O primeiro que eu cumprimentei, bom dia, ele, bom dia. O segundo que eu cumprimentei, ele virou a cara. O terceiro que eu cumprimentei, passou de cabeça erguida, como se ninguém tivesse passando perto dele. Eu falei: você é feio, bicho. Eu vou continuar fazendo. E continuei. E hoje eu fiz isso, não sei com quantas pessoas. E praticamente todos foram receptivos a mim. Todos sorriram, me cumprimentaram. O que não cumprimentou, perdeu. É como diz o Paulo: não andou na minha companhia, perdeu. Né, irmão? Nós somos legais, nós somos legais. É isso. Então, seja assim com as pessoas. Por favor, Isaac, quando você estiver lá na igreja, cumprimenta as pessoas, sorri para as pessoas, desliga o celular, cara, fala com a gente, entendeu? Né, galera? É assim que nós vamos fazer. Você entende, Samuel? Você mesmo que eu estou falando. Larga o celular em casa, rapaz, lá na igreja você vai ver gente, não é celular não. Eu não tenho mais. Aleluia! Jesus te libertou, hein, Samuel? Você quer ver, olha, essa menina linda que está do teu lado, Samuel. Sabe o nome dela? A Juliana. Olha que sorriso que essa menina. Dá um sorriso para todo mundo aí, Juliana. Ela é linda. Então você tem que ser assim, Ju. Tem que ser alegre mesmo. Entendeu? Tem que ser alegre mesmo. Eu vou. Não foi como é que você falou para mim lá? Aquele dia lá na porta da igreja, tinha festa lá? Falei: você não vai sozinho, né? Claro que eu vou. E deu um sorriso lindo. É isso aí, minha filha. Não vai naquelas festas, não, viu, filha? Depois você me procura que eu vou fazer uma oração forte por você.
E por último, o quinto ponto: habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu vou habitar na casa para sempre. Entendeu? Então, quando começamos e não terminamos, é um problema sério de caráter. Precisam pessoas que não cumprem o que fala, tem prazo de validade. Meu Deus. 2 Timóteo 4:4, o chamado é divino, a visão é divina, mas tudo isso é sustentado pelo caráter. Então nós temos que habitar na casa de Deus. Nós não temos que ser visitantes na casa de Deus, nós temos que ser pessoas que habitam na casa de Deus, que moram, que têm prazer em viver com Deus, em amar Deus, em servir a Deus. Não sirva a Deus nunca por imposição de alguém, sirva a Deus por amor. Eu sempre servi a Deus por amor. Na minha juventude, na minha vida, dediquei toda a minha vida ao Senhor. E se eu pudesse voltar, eu faria melhor do que fiz. Porque a vida é uma sequência de semeaduras e colheita. E tudo que a gente semeia, a gente colhe. Amém? Amém. Posso ouvir amém? Amém. Ninguém dormindo aí? Não! Glória a Deus. Esse aqui vai ser a palavra do ano de 2019. O ano do favor extraordinário de Deus. Amém. Essa é a palavra profética para 2019. Está lá em Isaías capítulo 61, versículo 2. Anunciar o ano favorável de Deus. Quero orar com vocês. Vamos ficar em pé. Muito obrigado porque você veio aqui. A gente até pensou de não fazer essa reunião hoje à noite, pois eu falei não, a gente vai fazer. Se tiver 2, nós vamos estar para 2. Eu quero agradecer a vocês que vieram, as meninas que vieram para ficar, o cheirinho da pipoca, que deu uma torradinha. Então, vocês estavam pensando, não tinha 23 pão, você mandou, mas você me mandou trazer mais. Eu trouxe mais uns 25. Mas só que eu trouxe aquele mini, assim. Então você trouxe 10, é verdade. Você vai desfazer do meu pão, né? Aí eu trouxe aquele, mas é aquele de cachorro quente mesmo que eu trouxe. Mas se o seu for de leite? É de leite. Samuca, vem cá comigo. Vem aqui. Olha que situação. Meu filho, vou dizer uma coisa para você. Todo mundo está olhando aqui para você. Seja sempre esse menino alegre, vibrante como você é. Não deixa ninguém roubar a tua alegria, porque você vai transferir essa alegria para os seus amigos, para os seus colegas, e você vai... Olha aqui, não olha para tua mãe não, fica quieta aí, Leda. Você vai ser um menino muito usado nas mãos de Deus. Você já entregou seu coração para Jesus? Vai ser batizado nas águas? Vai? Assim? Aleluia, glória a Deus. Vai ser meu discípulo? Vai ser meu discípulo? Vai seguir os passos do pastor? Lógico. Isso. Então, sentado no primeiro banco, ouvindo a mensagem, cantando, adorando, pulando, gritando e orando em línguas. Já ora em línguas, não? Não, mas já ora em línguas? Já ora? Ele não sabe. Vai ter que ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, não. Ah, pode ficar aqui. Vem cá, minha loirinha, vem aqui. Loirinha. Você viu que coisa linda? Fofura, né? Amados, por isso que a Bíblia diz que se a gente não se tornar nascida como uma criança, a gente não pode entrar no reino dos céus, não. Vocês notaram? Eu chamei ele e ela se sentiu parte e veio aqui à frente. Olha que beleza. Você já pensou se quando eu fizesse uma apelo, todos fizessem como ela? Fosse todo mundo correndo para frente e abraçasse o pastor lá? Fica aqui com o pastor. Você já pensou que coisa linda? Não é assim? Todo mundo ia virar sapatinho de fogo na igreja. Samuel vai batizado, vai virar sapatinho de fogo. A Silmara é o nosso sapatinho de fogo. Ela precisa pôr mais fogo no pau. Então vamos orar, queridos. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos fazer diferente. Vem todo mundo aqui à frente. Nós estamos muito longe.